Oi, pessoal, nós estamos aqui na Semana do Idoso, mês de outubro. Dia 1º de outubro é o Dia do Idoso. E o Departamento 60+ da Igreja de Arthur Alvim está muito envolvido com a questão do idoso. Como que é esse envelhecer? Então, nós estamos aqui e o dia 1º é o Dia Internacional do Idoso. E por que essa data ela é relevante? Ela é relevante porque a sociedade precisa estar sensível ao que acontece com o idoso, ter empatia pelas questões relacionadas à saúde, ao cuidado com o idoso, à proteção do idoso. E também tem uma outra coisa muito importante, sobre as políticas públicas que têm que ser oferecidas para os idosos. Por quê? Porque os idosos, muitas vezes ele está desprotegido. E nós temos aqui, um documento muito importante, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. E nele tem muitas coisas que nos ajudam. E com relação também à política pública, nós temos também um documento da Prefeitura que também faz as diretrizes para este público, para que nós possamos estar ajudando as pessoas que estão no grupo dos 60+. E para falar sobre o envelhecimento ativo, que é o nosso foco, eu convidei o irmão Rodrigo Lacerda. Eu esqueci de falar o meu nome. O meu nome é Ruth Maria, eu sou responsável pelo Departamento 60+ da Igreja de Arthur Alvim. Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que é o primeiro departamento da ASPA, dessa região aqui. É um departamento que já existe há 3 anos, e nós temos feito algumas atividades, alguns passeios, algumas palestras, e agora nós vamos na Semana do Idoso fazer alguma coisa diferente, que eu tenho certeza que você vai gostar, que é uma entrevista, porque nela nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. E muitas pessoas não conhecem os seus direitos, é vítima de preconceito, vítima também de violência. Então, esse mês é um mês específico para isso. E o irmão Rodrigo, que está aqui, que é o Dr. Rodrigo Lacerda, nutricionista, ele é missionário e nutricionista, né, irmão? Isso mesmo. Que mais? Bom, Ruth, eu quero agradecer primeiro pela oportunidade de poder estar aqui, né, porque a nossa igreja também não tinha, assim, projetos voltados para os idosos. E há quase 4 anos atrás nós iniciamos esse projeto com os idosos, com a temática Envelhecer é uma Conquista. Sim. Aqui, gente, olha, eu já participei. E é interessante que no final do retiro, né, nós temos uma apresentação, nós fazemos uma participação com caminhada, né? Nós fazemos, aí depois a gente tem direito ainda de receber, além da camiseta, a gente recebe uma medalha, e essa medalha que eu recebi porque eu participei. E tem muita gente que tem medalha também dessa. Tivemos 3 edições já do Envelhecer é uma Conquista, foi muito bom, foi muito gratificante, né, esse período trabalhar. E teve palestras também, programações especiais voltadas para os idosos. Isso daí foi muito bom, né? Esse ano foi do dia 18, se eu não me engano, na sexta-feira, até o dia 21. Foi tipo uma imersão, né? Nós sempre procuramos pegar os feriados, né? De sexta até terça, às vezes é de quinta até domingo. Acho que, se eu não me engano, teve uma edição que foi mais curta. Mas todas foram muito boas, eu gostei bastante. E eu senti o desejo de trabalhar com os idosos na nossa igreja, porque o mundo está envelhecendo. O Brasil é o 6º país mais velho do mundo já. Nossa! Eu não sei se esse ranking já avançou, se já é o 5º, se já é o 4º. Eu acho que eu estou um pouco desatualizado. Porque ele cresce a cada dia. Mas quando eu estava fazendo uma especialização em gerontologia no Albert Einstein, então nós estávamos estudando e estávamos já alcançando aí esse pódio de o 6º mais velho do mundo. Nossa. E na nossa igreja, se o Brasil está envelhecendo, a nossa igreja também, ela tem muitos jovens, mas a composição da nossa igreja é de muitas pessoas já idosas. Nós viajamos para várias igrejas e a gente vê bastante
pessoas maduras, mais do que... Tem igrejas que nem crianças têm. Então, você sabe que, doutor Rodrigo, que essa visualização desses idosos na nossa igreja, nós temos uns 100 e poucos idosos. 100 e poucos. E nas igrejas da circunvizinhança, nós temos da Leste 4, por exemplo, nós temos muitos idosos. Na Vila Ré também nós temos muitos idosos. Então, a importância de fazer essa entrevista com o doutor Rodrigo é por conta dessa vivência que o irmão tem, isso, que o irmão idealizou, o retiro Envelhecer é uma Conquista. Desses retiros que participamos, muita gente participou. Nós temos um grupo também, né, que tem 70 pessoas que se relacionam, que se comunicam e que ficam torcendo, não vê a hora de acontecer o outro retiro. Eu fico muito feliz, né, porque eu também acredito, já viajei bastante e eu acredito que é a primeira igreja, a igreja de Arthur Alvim, Sim. A igreja que eu fui nascido e criado, que adotou também agora esse departamento. Então nós temos na sua pessoa o departamento de idosos. Eu espero que outras igrejas também passem a ter também, a gente se una para fazer projetos voltados para a terceira idade. E é muito importante, sabe por quê? Porque você que está nos assistindo de outras localidades, é muito importante grupo de apoio, né? Porque Claro. muitas vezes o idoso se sente sozinho e ele fica isolado. Mas o irmão sabe que eu gosto de uma frase que é da Organização Mundial da Saúde, que diz assim, olha, envelhecer não é uma questão individual, mas é uma questão coletiva. Então, muitas vezes a pessoa se isola, não. O idoso, né, com o que ele pode ver, o que ele pode fazer, sentir, a partir do conhecimento também que vai ser compartilhado aqui, ele pode saber que ele pode fazer uma rede de apoio, ajudar uma irmã que está doente, um irmão, ir visitar, fazer uma feira. Tem gente que quer desistir, né, Ruth? Sim. Fala assim, ó, meu tempo passou, agora é com você. É isso. Que é mais novo. Não. Mas você que é mais novo. Agora eu já não aguento mais. O meu negócio é sentar aqui e assistir mas não as dá, coisas né? acontecerem, né? E não pode ser assim, porque de fato o envelhecimento é uma conquista. Sim. Mas sabe que, já entrando um pouco dentro dos aspectos do nosso diálogo aqui, Sim. uma das questões que pega muito para a pessoa idosa é que, primeiro, é aceitar que os nossos tempos vão chegando. Eu costumo dizer assim, olha, hoje eu sou um jovem adulto de 41 anos, mas hoje eu não consigo correr mais rápido do que um garoto de 20. Eu não consigo. Por quê? Porque o nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquela habilidade que a gente tinha de velocidade, de raciocínio, de tudo. Então a gente pode achar que isso é natural? O envelhecimento é algo natural. Agora, o que é importante é nós entendermos, Ruth, como que acontece o processo de envelhecimento. Sim. Porque eu posso envelhecer de uma maneira acelerada e eu posso ter um envelhecimento retardado. Por exemplo, os anos podem passar. Então, 40, 50, 60, 70 anos, eu posso avançando na idade, mas o meu sistema físico, o meu biológico, as minhas células, elas podem ter um avanço mais lento do que a minha idade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje uma pessoa idosa, ela pode ter 70 anos com um corpinho de 60, de 55, se ela entender o processo do envelhecimento. Então é muito importante nós entendermos do porquê nós envelhecemos. E quando nós entendemos do porquê nós envelhecemos, aí as coisas vão ser diferentes. Por exemplo, um dos motivos pelos quais nós envelhecemos chama-se sarcopenia. Já ouvi falar. É a perda de massa muscular. Nossa. É aquela famosa, gente, aquela famosa pelanca. Ó, cai tudo. A força que tinha aqui vem para baixo. Aí você fica todo pelancudo. Perna pelancuda, coxa pelancuda, tudo. Cai tudo. Se você sabe que no processo de envelhecimento acontece algo chamado sarcopenia, perda de massa muscular, pelancas vêm aparecendo no corpo, o que você vai fazer? Olha só que coisa legal. Eu sei que eu vou envelhecendo
e que agora vai nascendo umas pelanquinhas. O que eu faço para não acontecer isso de uma forma tão acentuada? Exercício de força. Aí eu vou fazer uma hidro, eu vou fazer uma academia, eu vou usar aquelas academias que a prefeitura colocou no meio da praça, eu vou fazer caminhada todos os dias. Olha, eu faço minha corrida 3, 4 vezes por semana. Eu vejo um senhor indo até o Carrão todos os dias. Ele sai 6, 6h30 de casa. O importante é a constância. É a constância todos os dias. Porque ele sabe que ele envelheceu e ele precisa ter o quê? O segundo coração, a panturrilha, a batatinha da perna aqui, ó, funcionando. Porque o sangue desce, como que ele sobe? A gente chama a panturrilha o segundo coração. Então, quando você faz movimentos com esse segundo coração chamado panturrilha, o que vai acontecer? Vai ter uma circulação, um impulso do sangue. O seu sistema circulatório vai funcionar melhor. Aí vai ter doença cardiovascular, muito que difícil. É uma das causas a pessoa envelheceu, aí começa a ter uns problemas no coração. Mas o senhor sabe que assim, quando uma pessoa cai, ela fica com medo de cair, de novo. Claro. Aí ela se retrai e o que acontece? Ela fica parada, porque fica com medo e cada vez mais ela vai andar menos. Mas isso não é uma coisa do idoso, cair? Mas por que ela cai? Ela cai porque assim, ó, o que sustenta os nossos ossos? É os músculos. Os músculos. Então essa é a solução. Essa é a solução. Você não pode parar. Ah, mas eu não gosto de academia. Tudo bem, compra aquele pezinho de 5 quilos. De 3 quilos, de 5 quilos, aí em casa todo dia, de 3 quilos. Quando você acostumou, que achou que tá leve agora, os 3 quilos, começa com de 5 quilos. Vai com de 5 quilos, devagar, fazendo o seu exercício, fazendo um agachamento em casa, fazendo alguma coisa. E você tá vendo que isso aí já é uma dica, hein? Não quero ninguém pelancudo perto da gente. Vamos lá. Todos vocês podem fazer exercício, porque é muito importante. Claro, a sarcopenia, então... E assim, algumas pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas eu já envelheci. Eu sempre uso aquela frase, antes tarde do que mais tarde. Do que mais tarde. Do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde. Quando você é jovem, ótimo. Você está assistindo, você é jovem. Está consciente disso? Estou consciente. Então começa a se cuidar para ter um envelhecimento saudável. Você que já é idoso, que não estava fazendo o que é certo, começa a fazer agora. Entendi agora por que eu tenho perda de massa muscular. É o envelhecimento natural das minhas células, é isso que está acontecendo. Mas eu posso retardar esse envelhecimento. Eu sempre dou o exemplo, Ruth, daquele jogador, o Cristiano Ronaldo, ele é bem famoso. Ele é de Portugal. Ele tem 40 anos. Só que o biotipo dele é de 30. Nossa. Porque ele se cuida. Então você pode ter 70 com um corpo de 60. Você pode ter 90 com um corpo de 80. Com um corpo de 75. Basta você entender que num processo de envelhecimento, naturalmente você vai ter a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Você pode retardar a sarcopenia. Irmão Rodrigo, me diz uma coisa. Antigamente tinha um conceito de envelhecimento, no passado, muito daquele senhor idoso, de cabelo branco, sentado naquela cadeira de balanço, né? E a vozinha também, estavam os dois. Até a gente vê esse tipo de imagem nas figurinhas que são mandadas pelo WhatsApp e tal. Algumas a gente acha assim. bonito, né? Eu não acho mais bonito, não. Porque esse conceito era antigamente, hoje mudou, né? Não, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ter uma foto dessa. Depois que fez atividade física, cansou e senta naquela cadeirinha. Depois da atividade física, né? A gente pode mudar a figurinha, a gente pode colocar um vovozinho maromba, né? Um vovozinho forte, uma senhora fitness, né? Sim. Ali. Então, assim, o conceito de sedentarismo não pode nunca passar pela mente da pessoa idosa. Isso é uma coisa importante. Agora, sabe, Ruth, uma coisa que eu identifiquei nesses anos que eu tenho trabalhado na área da saúde, isso é do ser humano, não é só do idoso. Nós somos tendenciosos a viver muito do passado. Nós temos muita dificuldade de aceitar a realidade nossa do presente. É o conceito, né, que a pessoa tem.
Então, por exemplo, eu nunca posso ficar fechando o meu olho e me imaginando com 15 anos. Eu não tenho mais 15 anos, Ruth. Eu tenho que entender os meus potenciais, o que eu consigo hoje e as minhas limitações. Eu tenho que aceitar as minhas realidades. Mas, doutor Rodrigo, o senhor acha que o envelhecimento, ele traz o conceito de limitações? Então, ele traz o conceito de limitação. Agora, veja só. O que a gente precisa entender é assim, eu tenho 40. A Ruth não tem mais 40, já passou dos 40. Sim. O esposo já passou dos 40. Quantos anos tem o esposo? 73. O esposo tem 73. E eu já vou para 68. Tá vendo? O esposo, homem, tem 73. Eu tenho 40. Será que ele corre na mesma velocidade que eu? Quase. Mas não consegue, eu sou mais novo. Será sim. Será que ele anda na mesma velocidade que eu, numa constância de ser longo? Não, mas ele consegue também andar. Então a gente precisa entender assim, eu não sou mais um coelhinho rápido. Eu não sou mais aquela pessoa rápida, mas eu sou uma tartaruga. Eu também ando, mas eu sou constante, devagarinho. O Rodrigo chegou no Parque Dom Pedro em meia hora. Eu posso chegar em 3 horas, mas eu vou chegar andando também. Então o que nós precisamos entender é de que existe uma limitação, mas essa limitação ela não pode me impedir de fazer as coisas. Então só quer dizer que é possível viver bem com 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais. É claro. Desde que você tenha essa mobilidade, esse conceito que você não pode ficar parado. Porque, o senhor sabe que teve uma pesquisa, eu participei de um curso que falava assim, que a pessoa que cai uma vez, a primeira vez, ela fica receosa de cair outra vez. Então, o que acontece com ela? Ela fica reprimida com medo de cair. Agora, sabe o que acontece com você quando você cai e você fica com esse medo e você não se desliga dele? As condições de você ficar com uma queda numa cama ou no hospital é muito grande. E se você ficar lá no hospital muito tempo, você vai pegar um outro tipo de doença. E você vai ficar na cama e vai aparecer outra coisa. Então, tem que ser evitado esse tipo de medo. O que acontece assim, se não for por conta de labirintite, que você vai tratar a labirintite, porque a pessoa fica tonta, se não for por conta de sistema circulatório, por falta de oxigenação cerebral, né, porque acontece isso, você é aquela pessoa que abaixa e ela levanta, fica tontinha e cai. Se você não caiu por conta de doenças, mas por conta que você acha que envelheceu, você tem que entender que é por conta dos seus músculos que você não deixa ativado. Então, se você caiu a primeira vez, o que você tem que fazer agora? Fortalecimento dos seus músculos. Olha, Ruth, já aconteceu comigo assim. Já fiquei algumas semanas sem treinar, sem fazer atividade física. Quando eu voltei, sofri um estiramento. Lesão na panturrilha, lesão na coxa. Por quê? Porque os meus músculos relaxaram todinho. Falaram, que paz que o Rodrigo tá me dando agora, que não faz mais atividade física. Quando eu volto, eles ficam tristes. Aí ficaram tristes, aí eles vão lá e rompem. Fala, quem mandou? Vou romper você agora. Nossa. Era para deixar a gente quietinho. Mas aí, conforme você restaura, cura, aí você continua fazendo a sua atividade, você vai causando fortalecimento dos músculos. Então isso é importante. Sim. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nós envelhecemos por conta de uma coisa chamada estresse genético por conta de fatores externos. Nossa, quero entender melhor isso. Vamos lá entender. A nossa célula, nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Sim. Dentro de cada célula, no meio da célula, tem um núcleo lá, tem uma bolinha lá dentro. E dentro dessa bolinha tem o nosso código genético, que nós chamamos de DNA. O nosso DNA, ele tem um código ali, ele tem um histórico para a saúde e um histórico para doenças. Quem desperta esse gatilho de saúde ou doença? São os fatores externos.
Não é a genética que determina. Por exemplo... Então nós temos uma saída boa, então. Sim. Por exemplo, eu tenho minha mãe obesa, eu tenho a minha mãe hipertensa, eu tenho um tio hipertenso, eu tenho por parte de pai o meu avô que teve Parkinson. Então logo na minha genética eu posso ter uma predisposição genética, eu tenho lá no meu código obesidade, eu tenho hipertensão no código, eu tenho Parkinson lá no meu código. Não fiz esse exame de DNA, mas pode ser que eu tenha no código genético. Mas isso na minha idade avançada, na terceira idade, vai aparecer? Depende. Se tiver algum gatilho. O gatilho. Mas o gatilho quem aperta sou eu. Então, 90% de todas as doenças que acontecem conosco depois dos 40, 50, 60, 70 anos, não é culpa da genética. É isso que eu quero dizer. É culpa de nós mesmos que apertamos estes gatilhos. São fatores externos. Aí dentro dos fatores externos, nós vamos citar uma alimentação ruim. Então a pessoa não come bem, sendo que nós deveríamos descascar mais e desembrulhar menos. Irmã Ruth, eu me lembrei agora de Gênesis 1:29, que diz assim, olha, tudo que dá fruto, que dê semente. Agora vem o segredo, vou ensinar o segredo. Agora o segredo está aqui, ó, que está sobre a superfície da terra, não é debaixo da terra. Tudo que está na superfície da terra ser-vos-á para mantimento. E o que significa? Significa o seguinte, que Deus, quando projetou o ser humano, ele deu o manual de alimentos que seriam mais saudáveis. O nosso DNA, ele tem a sua composição de proteína e gordura. O nosso DNA, ele se movimenta por conta das proteínas e gorduras. E todo o alimento que está na superfície e não debaixo da terra eram os ideais para nós. As frutas que têm os minerais, nozes, castanhas, amêndoas, o abacate, tudo que está na superfície, que dê semente ser-vos-á para mantimento. Então aí a gente pode excluir a batata, né? Todas as coisas que davam debaixo da terra, sim, não era para o nosso alimento. Só que depois que Adão e Eva pecaram, para aqueles que creem, porque tem pessoas que vão nos assistir que não creem em Deus, né? Certo. Então, mas só para vocês terem uma ideia, o primeiro homem e a primeira mulher, quando eles se desviaram do caminho, Deus disse para eles assim, olha, espinhos e cardos te produzirá todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora eles teriam que plantar para comer. Foi quando começou a entrar agora aquilo que está debaixo da terra, os tubérculos ali, né? Sim. Mas não era o plano ideal de Deus no Sim. princípio da criação. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, os melhores alimentos são aqueles que a gente encontra onde? Na feira, no hortifruti. Esses são os alimentos ideais. Os mais coloridos, os mais bonitos, os mais perfumados. É esses. Aí eu amo ir à feira. É esses. Os outros alimentos que você tem que ficar desembrulhando não são os mais saudáveis para nós. Então, são fatores externos que eu estou trazendo para dentro do meu corpo. Então, o envelhecimento também acontece por culpa dos fatores externos. Então, eu posso dizer assim, doutor Rodrigo, eu posso falar assim, que uma pessoa que tem, as pessoas idosas que têm doenças crônicas, como por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, esses tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Eu posso dizer então que essas pessoas estão condenadas, não estão, pelo que o irmão falou agora, Isso. não estão condenadas a ter um envelhecimento ruim. Não. Ela pode ter um envelhecimento ativo, controlando essas coisas. Exatamente. E muitas pessoas falam assim que não tem cura isso, que não tem aquilo. Mas você pode controlar isso. A medicina convencional, ela diz o seguinte, que não tem cura para nenhuma doença. Eles dizem isso. Quando eu estava estudando no Einstein, até os 65 anos, um idoso está usando 3 medicamentos. Até os 75 anos, ele estaria usando 5 medicamentos.
É possível você chegar aos 65 sem usar nenhum. É possível você chegar até os 75 também sem usar nenhum. Então nós estamos conversando aqui, problematizando a vida do idoso e também dando soluções. Sim. Então veja, de idade não tem como evitar, vai ficar velho de idade. Vamos. Porque você não tem como segurar o tempo. Não tem. Então o tempo passa, então todos os anos nós estamos Mas aí, ficando mais velhos. Deixa eu fazer só um parênteses. Pode fazer. Envelhecer é uma conquista, não é? Isso. Conquistou. Você chegou nessa idade, você conquistou essa idade. Não, você pode envelhecer por idade, Sim. mas ter um corpo jovem. Sim. É isso que eu quero dizer, sabe? Então, se um dos motivos do envelhecimento do corpo, não da idade, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 20 anos, 30 anos, não, da idade não. O envelhecimento do corpo, um dos fatores do seu corpo envelhecer, de você adoecer, é culpa dos fatores externos. E tem coisas externas que você pode controlar. Então, aí, com isso, eu posso falar assim, que o idoso, ele tem essa garantia de envelhecer bem, com saúde, com controle. Tem, porque depende de você. Nossa, tá vendo? Depende de você. A alimentação depende de você, aí porque não sou eu que coloco uma arma na sua cabeça e falo, toma Coca-Cola. Entendeu? Come besteira, não sou eu que faço isso. Tem uma coisa que eu escrevi, que eu uso muito no departamento 60+, nos banners que eu faço assim, olha, uma decisão que você toma muda tudo. Por quê? Porque as suas escolhas impactam o seu futuro. Então, o conhecimento é poder. É isso. Olha o que nós estamos falando aqui. São escolhas. São escolhas. Então, você escolhe dormir cedo? Sim. Não sou eu que coloco uma arma na sua cabeça e falo, vai dormir 3 horas da manhã. Não sou eu. É você que decidiu ficar acordado meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Você que decidiu isso. O senhor sabe, gostaria de contar uma experiência minha. Eu estava fazendo a faculdade de pedagogia e trabalhava de manhã. Sou professora de educação infantil. E nisso a faculdade era à noite, então eu tinha que me despertar. E foram 4 anos. Então o que aconteceu? Depois foi difícil de conseguir dormir. Aí o ano passado eu consegui fazer um planejamento do sono, sabe? Ver direitinho o que precisava. Eu e o meu marido, nós conversamos. Aí eu fui tomando todos os cuidados, com o horário de dormir, o horário de acordar. Eu ficava com aqueles pensamentos na cabeça, à noite, né, pensando o que eu ia fazer. Então, eu escrevo o que eu vou fazer, fico tranquila e vou dormir. Agora, o senhor nem imagina o que acontece. Isso é o ritual do sono. Ritual do sono, 9 horas eu estou com sono. Aí meu marido fala assim para mim, nossa, eu nem acredito. E eu nem acredito que eu consigo dormir 8 horas e que eu durmo bem. Então é possível dormir bem, né? É possível fazer um ritual, é possível você fazer uma mudança. É possível. E porque depende de você. Então as suas escolhas, elas mudam as coisas. Escolhas é a palavra certa. A senhora acertou nessa palavra, escolhas. Escolha. Nós podemos fazer essa escolha. Então escolha de dormir, escolha de beber água. Você pode escolher beber água. E o idoso tem muito essa dificuldade com a hidratação. Pele ressecada do idoso, murchinha, aquela pele murchinha, falta de hidratação. Mas eu não tenho sede, ele fala. Não, mas quando a gente sente sede é porque já está entrando num processo de perda de hidratação, está ficando desidratado. Então eu tenho que fazer uma escolha de beber água deliberadamente. A água se bebe sem sentir sede. Sim. Veja só. Nossa composição corporal é de água. Dentro da nossa célula, água. Fora da célula, água. O nosso sangue, água. Então, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, que nós temos que fazer, é beber água. E independente de sentir sede ou não. Então, aí me faz lembrar uma situação. Nós precisamos ter uma rotina. O que o irmão pensa? Isso daí é um problema. A rotina. Nós não gostamos. E agora, como nós estamos um nutricionista, o que impacta na nossa vida do idoso a rotina alimentar? Eu posso comer 3 horas da tarde. Eu acho que alguém vai sair. Alguém não vai querer mais assistir, porque agora entrou num ponto que. Mas é muito importante isso. Nós não gostamos de rotina. Nossa. Nós não gostamos de fazer a mesma coisa todos os dias. E o segredo do sucesso está em você fazer as mesmas coisas todos os dias. Por exemplo, Ruth, desde os 8 anos,
eu leio, sou viciado em leitura. Eu confesso para vocês que uma das dificuldades que eu tenho é que eu não posso ir para uma livraria. Ó, eu estou aqui, já tem uns dias que eu não vou no sebo. E eu tô aqui, eu tô angustiado, parece uma droga, eu tô com vontade, eu tô ensaiando para ir pro sebo, acredita? Eu também gosto de ler, mas eu acho que eu não tenho essa constância. Não, eu tô desse jeito, eu já tô pensando em ir pro sebo. Eu vou ver se eu vou amanhã ou depois da manhã no sebo. E aí eu fico lá a manhã toda no sebo. É um hábito, né? É um hábito. Então, mas como que eu adquiri o conhecimento sobre as questões religiosas e de saúde? Sendo constante. Eu não consigo ler um livro até... Porque assim, eu aprendi esses dias com o irmão Pasquale, né? Falei, irmão Pasquale, o senhor lê um livro em quanto tempo? Ele falou, Rodrigo, leitura é igual um Fusca. Por quê? O Fusca é assim, se você tá na reta ou descendo a ladeira, vai facinho. Tem livros que é tão fácil de entendimento que você lê ele rápido. 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias. Mas tem livros que são tão importantes, mas tão complexos, que é como um Fusca subindo a ladeira. Você vai demorar muito mais. Então não dá para falar o tempo que você vai terminar a leitura de um livro. E também o prazer, né? Quando eu estou lendo um livro que eu gosto, que também é fácil, eu não quero fazer outra coisa, eu quero ficar ali. Até terminar. Aí eu vou lá, eu faço uma coisa, eu volto de novo. E você vê pessoas em alguns lugares que gostam, que ela anda andando, já vi pessoas andando lendo um livro. E também no metrô, você vê pessoas lendo, pessoas idosas, jovens, você vê que a pessoa tem. Mas nós não temos costume de ler no Brasil. Dentro do metrô eu já li 6, 7 livros. Dentro do metrô. Indo e voltando da faculdade, indo e voltando de algum lugar, já fiz essa experiência. Agora, o que nós estávamos dizendo é sobre a questão da constância. Da rotina, né? Você precisa de uma rotina, todo mundo precisa de uma rotina. Todos os dias o horário de dormir é antes da meia-noite. As 4 horas antes da meia-noite são as melhores horas para se dormir. E que dia que pode falhar? Não, todos os dias é para fazer isso. Aconteceu uma vez ou outra, acontece, né? Normal, mas no seu dia a dia é isso. Quantas refeições eu tenho que fazer por dia? 3 refeições, com intervalo de 5 horas entre as refeições. Por exemplo, fiz uma refeição 7 da manhã, a outra é meio-dia, a outra é 18 horas. O ser humano não foi programado para comer de noite. Ah, mas eu fui num social. Tudo bem, aí você fugiu. Ah, é porque eu viajei, aí você fugiu, tudo bem. Eu digo no seu dia a dia, na sua rotina diária da ssua casa. Não coma de noite, porque o ser humano não foi programado para comer de noite. Todos os dias você... Ah, eu fiz atividade 1 vez por semana. Não resolveu nada. Você tem que, no mínimo, fazer 4 vezes por semana. Atividade física. Beber água. Você bebe 1 vez por semana, é todo dia. Você respira só 1 vez por semana? Você está respirando constantemente. Sim. Então, ou seja, a rotina de respirar é o que te dá vida. Temos que criar hábitos de rotina. Ah, eu vou ler todos os dias um pouquinho da Bíblia. Vou ler todos os dias um pouquinho da minha lição. Vou ler todos os dias, 15 minutos eu vou ler um livro. Faz a conta no final do ano. Nossa, eu li uma pesquisa da importância de você fazer a leitura. Você quer ter o hábito de ler? Então, como o irmão Rodrigo falou agora, faz um pouquinho todo dia e você... Agora é ideal você marcar um horário, né? De manhã ou à noite. Você marca. Eu me sinto melhor de manhã. Eu também. Aí você lê um pouco e você dá um somatório disso. Pronto. Se você fizer, quantos dias tem, quantos meses tem, olha, você faz a soma disso. Então, constância em tudo que você vai fazer. Né? E criar o hábito de rotina que nós não gostamos. Nós queremos fazer igual aquela música do Zeca Pagodinho. Não sei se é do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você não pode viver assim. Sabe por quê também? Eu tive uma experiência com meu pai, que faleceu, idoso. Ajudei a cuidar do meu pai. E o que acontece? Chega num tempo que você não consegue... Você não tem mais capacidade de ler. Eu acho que também de orar, só assim, verbalmente, né? E outra coisa também é que você perde. Então, enquanto você pode fazer, enquanto você tem disposição, você tem que fazer. É isso. Porque as coisas mudam, precisa. Aí outra coisa, falando da rotina, o protagonismo do idoso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade do autocuidado que ele deve ter.
Porque, por exemplo, eu e meu marido, nós vivemos sozinhos, né? Certo. Nós não moramos com os nossos filhos em casa. O idoso muitas vezes mora sozinho, ele tem solidão. Como que ele faz com a alimentação? Eu já emendei com outra, né? A questão também da independência e da autonomia que ele tem é para se ajustar com essa capacidade funcional dele nos ouvir, compreender e saber que ele tem que fazer uma escolha para ter essa mudança na rotina alimentar, no autocuidado que ele tem que ter com o banho, de procurar um geriatra. Então, sabe, Ruth, o que acontece? Nós nos preparamos para tudo. A gente se programa. Por exemplo, eu fico pensando assim, olha, quando eu me aposentar, eu quero ganhar tantos reais por mês. Eu vou ter minha aposentadoria, mas eu quero ter umas 4, 5 casas de aluguel. Eu quero fazer isso, isso e aquilo. Só que ninguém pensa na velhice. Quando eu envelhecer, quando eu for velho, como que vai ser meu dia a dia? Então, por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos, um filho que vai fazer 11 e outro vai fazer 9. Eu e a minha esposa estaremos com esses filhos para sempre dentro da minha casa? Possivelmente, claro, possivelmente não. No fim vai acabar eu e quem? E a sua esposa. Eu e a minha esposa, certo? Certo. Então aquela intensidade... Eu tenho que pensar nisso. E aí nós Mas não é cultural, irmão. O que a gente quer... Mas é isso que você está propondo. É isso que eu estou falando. Essa ideia. Essa ideia. Isso a gente tem que mudar, porque essa ideia. Não é natural. Cultural não é cultural. Nós não temos uma educação para a velhice. Não, mas é disso que nós estamos falando. Nós estamos dando essa educação para a velhice, né? Então, assim... Tem que se preparar, não tem? Eu e a minha esposa. Sim. E no fim da história, um vai primeiro do que o outro também. E quando um for primeiro do que o outro, vai ficar sozinho. E se você estiver bem ainda, saudável, né, idoso mais saudável, provavelmente você não vai querer incomodar morando na casa dos filhos. Sim. Porque os filhos têm as suas rotinas. Certo. Então, se você sabe que essas realidades podem acontecer na sua vida, você já planeja isso. Então, qual é a minha ideia? Hoje eu procuro trabalhar a minha saúde para não ficar acamado dando trabalho para os meus filhos. Eu entendo que os meus filhos vão crescer, vão ter suas famílias, vai ficar eu e a minha esposa. Então nós teremos que ter atividades, rotinas adaptadas para nós dois. Certo. E se ficar só a minha esposa no final, sozinha, ela vai se adaptar, vai fazer uma atividade. Ela vai ter compromissos de ir à igreja, de fazer o trabalho missionário, de fazer uma viagem para uma missão humanitária que a igreja tem. Sim. Você vai lá, passa lá 4, 5, 6 dias lá na missão humanitária. Você vai procurar ter atividade durante o dia, porque você não pode dizer assim, meu tempo passou. Vou ficar aqui em casa agora porque é o tempo de outra... Que tempo de outra pessoa, não? É você mesmo. As mulheres, né? Eu fazia crochê e tricô quando eu era mais nova. Agora eu não faço porque eu envelheci. Que nada. Mas é porque minha mão não dá mais. Vai fazer outra coisa. Certo? Tem tantas pessoas que precisam ser ajudadas. Fiquem ativos. Podia pegar um dia e visitar um idoso, cuidar dele, trabalhar e visitar o hospital. Fiquem ativos. Se você é cristão, o que você vai fazer? Pega o seu folheto. Todo dia de manhã você vai ter um alvo, vou fazer trabalho missionário, distribuir folheto de porta em porta. Vai se manter ativos. Vai fazer, se voluntaria para fazer alguma coisa. Se manter ativos. Isso é muito importante. Isso é um hábito importante. Agora, veja só, em relação à comida. Eu sou sozinho, não vou fazer comida. É uma fala, às vezes, até de pessoas que fica, até de pessoas novas que passam algumas semanas em casa sozinhos e falam, não vou fazer nada, não vou comprar besteira. Em vez de você comprar um fast food, é só você pedir para entregar uma marmita. Para você, uma marmitinha vegetariana, vegana. E você pode preparar, você pode escolher o lugar que você vai comprar. Não, mas eu não vou comprar porque sai mais caro. Então faça uma coisa que é saudável, porque é o seu corpo. Né? É o seu corpo. Isso é até legal, sabia, Ruth? Porque, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer o arroz para eu comer hoje. Amanhã eu vou preparar outro arroz. Aí você vai ter um monte de atividade para fazer. E gasta tempo, né? E gasta tempo, irmão. E é gostoso, entendeu? né? Então é isso que a gente tem que estar fazendo. O irmão Rodrigo, então essa questão da pessoa ser independente, da pessoa ter autonomia para fazer as coisas, isso vai gerar uma funcionalidade dela. Vai.
Independente de ter marido, independente de ser a esposa, de não ter, de você estar sozinho. Depende dela. Você vai tomar suas decisões, você vai lá e vai fazer. E o mais importante, você vai ajudar o próximo. É se adaptar às realidades que você está tendo agora. Adaptação. E é uma das dificuldades que a gente tem, tá? Sim. A dificuldade de mudanças. Nós temos essa dificuldade de mudanças. Podem perceber, quando vocês eram mais novos, o patrão falava para vocês assim, vocês tinham uma rotina, mas quando eles pediam para você fazer outra coisa, você achava ruim. Você fazia, mas no seu coração você não queria fazer, porque você se adaptou tanto àquela rotina. Eu me lembro aqui agora, estou me lembrando aqui. Recentemente eu saí com o pastor Juan para correr. Aí ele disse para mim, nós vamos até onde? Nós estávamos em Alvim, né, em Arthur Alvim. Vamos até onde? Eu falei, vamos até o Guilhermina. Vamos até a estação Guilhermina, né? Aí, então vamos. Aí fomos correndo devagar. Coisa, né, assim, devagar. Aí eu tava me sentindo bem, eu falei, então nós vamos agora até a Vila Matilde. Vamos até a Vila Matilde. Falou, não, rapaz, vamos voltar. Eu falei, não, vamos até a Vila Matilde. Aí viemos até a Vila Matilde e na volta, ele disse assim pra mim, correndo, você me tirou da zona de conforto. É isso que a gente tá querendo fazer aqui, né? Então veja só, você precisa entender que as coisas com o passar dos anos vão se ajustando e mudando. E você precisa estar vocês precisam estar dispostos a estas mudanças. Sabe o que o senhor me fez lembrar? É que assim, a pessoa vai envelhecendo e eu participo de alguns programas, né, de algumas palestras, e muitas vezes muitas pessoas não participam. Então elas não conseguem ver o envelhecimento dessa maneira. E como elas pensam? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Eu vou lavar louça, eu vou passar roupa. A mulher, né, em casa. Aí o homem se aposenta, vai ler um jornal, vai assistir televisão, deita no sofá. Mas o que nós temos que entender é que nosso corpo não é mais o mesmo. Isso. Então nós precisamos impulsionar, nós temos que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A questão cognitiva. Eu não posso ficar parada. Não. Então a gente tem aprendido o quê? O idoso tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer curso. E só sabe que tem por aí um monte de escola para idoso. É isso aí. Ele tem que fazer jogos, ele tem que fazer palavra cruzada, ele tem que ajudar o próximo, ele tem que se movimentar, ele tem que ter prontidão. Sabe? Ele tem que ser proativo. E a questão mental ela é muito importante. E nós temos alguns sites que são impressionantes. Eles mostram como, eles falam assim, tem uns que falam que a nossa mão é o que comanda o cérebro. Então a mão tem que agir. Isso. A mão tem que agir. Então tem exercícios para as mãos, tem exercício para o nosso intelecto, com jogos. Eu fiz um curso da prefeitura e eu falei já que eu trabalhei com a educação infantil e nós tínhamos os jogos que as crianças usam. Uhum. Mas lá no curso da prefeitura, que foi dado por uma pessoa especialista, ela mostrou para nós jogos, palavra cruzada ou jogos de memória grandes, que eu e você podemos jogar, Rodrigo. Sabe, a gente marca um horário, né, para você ter um contato comigo, de amizade, e você vai jogar comigo. E isso nós estamos desenvolvendo a nossa... O cognitivo e o social. E o social. Outra coisa, a música, né? A musicoterapia, a música, ela tem um valor. Então, dá para a gente mudar, aprender um idioma. Hoje em dia, nós temos as redes sociais, né? E nós podemos usar para a gente ter uma educação sobre isso, aprender, trocar. Mas eu ainda creio que tudo isso é muito bom fazer, sabe? Com quem? Com o outro. Não. Porque eu preciso do outro. Claro. Preciso. Somos codependentes. Sim, precisamos de ter redes de apoio para fazer isso. Precisa ter um lugar, espaço para a gente poder desenvolver isso. E isso é muito importante. Agora eu queria colocar para o irmão, Rodrigo, queria colocar para você a questão da nutrição, mas no sentido existe uma corrente, duas correntes. Uma que fala da importância da medicação, que é a medicina aí convencional. Mas também tem uma outra, e o SUS também trabalha com algumas atividades, né, programas que são
como que fala? 9, tem 29, como usar argila, como usar outras coisas, são programas que não são direcionados a... integrativo, né? A medicina integrativa, medicina né? integrativa. E usa também, por exemplo, o yoga, essas coisas, né? E... Parabéns, né, para o SUS. Nossa, o SUS tem. Parabéns para o SUS. E esses dias eu fui falar com a diretora de uma unidade de medicina integrativa do SUS. O SUS oferece já a medicina integrativa e é assim, olha, medicamentos, eles servem para tratamentos agudos. Deu uma febre de 40 graus, usa o medicamento para baixar, para você ter tempo de trabalhar em cima da causa do problema. Certo. Eu tô com a minha pressão 15, 16, 17, 18, 19, 20, tem gente que chega a 20. Tomo um medicamento para controlar a pressão e vou agora tratar a causa com a medicina integrativa. Então, você pode usar o medicamento porque está agudo o problema, mas você faz paralelamente a prática da medicina integrativa, que é aquele chazinho da vovó, vai fazer os tratamentos que funcionam, vai fazer os tratamentos naturais paralelamente para recuperar a sua saúde. É essa visão que eu tenho. Sim. Porque a gente, na verdade, os medicamentos, eles têm suas contraindicações muito severas mesmo. Porém, para resolver uma coisa aguda é muito importante. Sim. Eu sei que Hipócrates dizia assim, o pai da medicina, que o teu medicamento seja, que a tua alimentação seja o teu remédio. Sim. E que o teu remédio seja a tua alimentação. Eu sei disso e essa é uma realidade nua e clara para todos nós. Só que os medicamentos vieram para resolver problemas agudos. Sim. Atacam num fim de semana uma dor de dente, você não encontra dentista. É uma cárie que já está profunda, não tem, olha uma dor de dente. Aí quando você toma uma dipirona, o que acontece? Alivia na hora, você aguenta ali até ir no médico. Então, ou seja, você controlou um negócio agudo, né? Então nós não podemos descartar os medicamentos para tratamentos agudos. Agora, eu devo ter isso como prioridade na minha vida? Não. Não. Você precisa entender assim, olha, eu não quero usar medicamento nenhum. Para não usar medicamento nenhum, você trabalha sempre na prevenção. Prevenção. Nos cuidados da sua saúde, para não precisar do medicamento. Mas se porventura vier precisar, você usa para controlar o problema que está te afetando. Assim, agudo. E aí agora você paralelamente vai fazer o tratamento natural para não precisar mais usar o medicamento. E a questão da medicação versus questão da suplementação. O senhor é nutricionista, né? É. E porque nós temos uma linha de pensamento que diz que suplementação não é necessária. É. Aí nós temos o idoso e aí nós sabemos que a velhice, ela não é igual para todo mundo. Isso é bem perceptível. Sim. Uma pessoa que tem condições financeiras não tem a mesma velhice que uma pessoa que mora na rua ou que tem recursos financeiros mínimos. Então, como que o irmão pensa e trabalha no seu dia a dia com essa questão da suplementação? Existe uma realidade seguinte. Infelizmente, as pessoas no mundo todo e até no nosso país, elas não conseguem ter variedade e rotatividade na alimentação. Variedade e rotatividade. São dois? Tem pessoas que, por exemplo, comem arroz branco e feijão carioca todos os dias da sua vida. Só que existem cereais, como o arroz, chamado quinoa, amaranto. Existem leguminosas, como o feijão carioca, feijão branco, lentilha, grão de bico, soja, a fava. Não é? Então dá para variar, não é? Dá para você variar e ser rotativo. Ah, sim. Você não pode ficar comendo só o feijão carioca, entra ano e sai ano da sua vida. Se a sua alimentação tem uma rotatividade e uma variedade, mas eu não digo variedade na mesma refeição. Eu digo assim, usou o feijão carioca essa semana, por que semana que vem não usar uma lentilha, um grão de bico? Ser rotativo e variado. Mas culturalmente, na nossa cultura, a gente não tem essa... A gente está aqui educando, né? Então. Aí, por exemplo, questão das frutas. A mesma coisa. Tem pessoas que só comem banana, entra ano e sai ano.
Por que um caqui? Por que não uma melancia de vez em quando? Por que kiwi. não um melão? Por que não um kiwi? Isso. Uma maçã? Uma pera? Porque você vai encontrar minerais diferentes nessas frutas. Por que só alface? Tão gostoso almeirão. Tem tantos verdes lá na banca do japonês. Né? Falo japonês porque tem na banca que eu vou. Na banca do japonês tem tanta coisa verde lá que você pode trocar pelo alface, não fica só no alface. Aí você vai ter o quê? Uma suplementação mais adequada de minerais, de vitaminas. Mas tudo isso vai precisar ter uma rotina, vai precisar ter um propósito. Mas ainda assim, Ruth, veja só. O que acontece? Acontece que a nossa terra, a terra mesmo que é produzido, está tendo algumas dificuldades. Nós não estamos dando mais descanso para a terra por conta da alta produção em grande escala. Sim. Então, por exemplo, nesse ambiente que nós estamos aqui, plantamos só tomate. E a gente não muda para plantar outro tipo de coisa aqui. E nunca dá descanso. Essa terra nunca descansa. Ela fica saturada. Ela fica saturada, aí ela já não te dá. Aí você vai comer lá o tomate, aí ele já não tem todas as propriedades necessárias que precisava ter naquele tomate para você comer. Então, por isso, acontece de termos a necessidade, às vezes, de fazermos uma boa suplementação. Sim. Então, a pessoa faz os exames e vai verificar como que estão os minerais e vitaminas no seu corpo. E faz a suplementação. Por exemplo, o nosso país é um país tropical. A maioria dos pacientes que eu pego está com vitamina D 30, 25. Nossa. Já peguei vitamina D de 5, sendo que a vitamina D, o mínimo, é 60. Mas tem sol. E tem sol no país tropical. Então tem que fazer o quê? Suplementação. Sim. Tem que fazer suplementação. Porque aí não tem jeito, porque tem que resolver logo. Tem que suplementar, não tem jeito. Aí vitamina B12. Tem pessoas que acham que é problema só de quem é vegetariano. Não. Não é. No livro de fisiologia de Gaito, ele diz o seguinte, que é problema de onívoro também. Porque quando você faz suplementação ou faz ingestão de B12 via oral, precisa de um bom funcionamento da mucosa do estômago. E o problema do onívoro. Então as pesquisas mostram que é um problema tanto de quem é vegetariano, tanto de quem come carne. Então isso quer dizer que existe uma relação muito grande, muito profunda entre o nosso bem-estar emocional com o nosso bem-estar estomacal? Claro que tem. Um interfere no outro. Nós temos o nervo vago, né, que pega do intestino e vai lá no cérebro. A absorção de todo alimento, ele acontece no intestino. Até a B12, né? Até isso. E tudo isso depende de um bom funcionamento do nosso estômago também. Então, o nosso corpo, os nossos órgãos, eles trabalham em comunidade, cooperando um órgão com o outro. A partir do momento que eu prejudico um órgão, eu estou prejudicando outros órgãos também. Tá bom? Nossa, isso é muito... E é importante, então, nós, os idosos, né? Então, todas as pessoas, eu acho, procurar um nutricionista, né? E essas informações que eu já estou dando, se colocar em prática... Também já ajuda, né? E o senhor acha que a nutrição em si, ela está adaptada para resolver essas situações de suplementação, de conhecimento sobre alimentação, como o senhor falou, de estar consumindo mais essas coisas, frutas, um arroz integral, os alimentos integrais? Sim, por quê? Com certeza, nós temos aí, é aquilo que eu falei, descasque mais, desembrulhe menos. Então, os alimentos in natura são os melhores alimentos que são ideais para nós. E o senhor sabe que tem um surto, né, de diabetes? Tem, mas é por conta dos carboidratos refinados, por conta de açúcares, muitos doces, né? Então nós temos as literaturas, nós temos grandes profissionais da área da saúde aí na mídia, falando, né, no YouTube bastante, mas você pode ter um direcionamento, buscar um nutricionista integrativo, né, que vai te dar uma direção aí do que você deve comer ou não. Ele também, o nutricionista, ele é habilitado, o nutricionista habilitado para te passar uma suplementação de vitaminas e minerais, porque a maioria das doenças estão relacionadas à falta de minerais também. Sim. E é isso. O senhor sabe, né, eu gostaria também de falar para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, que o idoso ocupa um papel de invisibilidade. E o idoso sofre muito preconceito. E às vezes ele também é preconceituoso, né? Ele também é. E nós temos um preconceito e
e essa questão da invisibilidade do idoso, né? Eu vejo às vezes pessoas, elas se encolhem por conta de sentir isso do outro, né? E aí tem que se tomar uma vacina, o conhecimento que nós estamos trazendo aqui, que podemos trazer mais para frente também, é a questão disso. Isso daí é falta de identidade. A gente fica constantemente buscando a aprovação de outras pessoas. Não podemos. A gente quer buscar aprovação, a gente quer ser olhado pelas pessoas, a gente tem que parar com isso. Você tem a sua vida, você tem a sua identidade. Veja só. Você é importante. Quando eu era solteiro, eu pensava assim, tem meninas que me acham bonito porque eu sou ruivo. Mas tem meninas que vai me achar feio porque eu sou ruivo. E tá tudo bem. As meninas não têm que gostar de mim todas do planeta. Não tem. E eu também. Tem rapazes que vai gostar de mulheres morenas e não gostam de loiras. Sim. E tem rapazes que vai gostar de loiras. Mas isso incomoda, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas. Por que querer a aprovação de todo mundo? Você não consegue. Nunca vai ter. Olha, nós estamos conversando aqui, tem gente do outro lado da telinha fazendo observação. Eles poderiam ter falado aquilo. Eles poderiam ter deixado de falar isso. Esse cenário eu não gostei. Esse cenário eu gostei. E daí, o importante é que nós estamos fazendo essa programação para vocês e nós não estamos buscando a aprovação de ninguém aqui, entendeu? O nosso objetivo é trazer essas informações para que possamos viver melhor. Não só os 60 a mais, mas também os que são 60 a menos. Porque tem muita coisa que nós estamos aprendendo agora que você devia ter, que você pode aprender com seus 20, 25. Nada de vitimismo. E vai ajudar. Isso, nada de vitimismo. Bola pra frente, vamos tocar a nossa vida. Olha, eu peguei um pensamento sobre o envelhecimento do OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que diz assim: o envelhecimento não é apenas contagem de anos, não é apenas. É a jornada que molda nossas histórias, desafios e triunfos, transformando cada experiência em preciosidade e sabedoria. Eu acho que é isso que deve mover o nosso conceito de envelhecimento. Eu gostei muito disso. É isso mesmo. Agora, para terminar a parte desse nosso diálogo, o irmão é missionário, o irmão também é o atual diretor de saúde da Reforma para o Brasil. Isso. A importância de eu convidar o irmão é por conta disso, né, o nutricionista, porque o senhor tem tido uma atuação muito grande nesse universo de ir lá, de voltar, de sentir essa realidade do idoso e de atuar com relação a isso. E também é nutricionista do Oásis Paranaense. Também atuo como nutricionista da Clínica Oásis. Uma instituição muito importante. 45 anos de existência. Quem não foi, liga lá na Clínica Oásis Paranaense. Eu já fui várias vezes. Já fui em Almirante Tamandaré, em Curitiba. Vai lá porque é muito bom. Muito bom. E pro ano que vem vai ter Envelhecer uma Conquista 4? Eu acho que sim, hein? Olha, surpresa, calma, surpresa. Não posso revelar a surpresa agora. Agora, além de nutricionista, o senhor é missionário. Nós já percebemos, há 22 anos. Sim, nós percebemos isso. Então, eu tenho visto nas literaturas muito essa questão da espiritualidade que existe. E não é uma questão de denominação ou de igreja, mas é um sentido, nesse sentido de espiritualidade no sentido abrangente. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que papel a espiritualidade age no envelhecimento. Veja só. A vida do homem também, do moço, mas no envelhecimento mesmo. Veja só. Tudo está relacionado à espiritualidade. Tudo? Tudo. Por exemplo, a pessoa que vai num estádio ver um jogo de futebol, ele veste a camiseta do time, ele leva a bandeira, ele grita, ele briga, ele xinga, fica nervoso e até mata o torcedor adversário. Sim. Isso é uma religião. Isso é uma religião. Um conceito bem amplo. O ser humano, ele tem a necessidade de ter alguém superior para comandar a sua vida. Por quê? Porque quando o ser humano foi projetado, ele foi projetado com essa sensação de ser um adorador de alguma coisa. Só que no meio desse caminho, as pessoas se perderam. Se perderam e tiraram do centro de adoração o Criador e colocou coisas. Então, gente, tem pessoas que hoje adoram o dinheiro,
outros o carro, outro mulheres, as mulheres homens, outros bebidas, outros esporte, outros filhos. Em vez de ter colocado no centro da adoração o Criador, colocou as coisas, ou seja, deixou de olhar para vertical e passou a olhar para horizontal. Então todos nós temos essa necessidade. Então a espiritualidade, uma pessoa espiritual que volta os seus pensamentos ao Criador, elas serão mais tranquilas. Por quê? Elas vão colocar todas as suas necessidades nas mãos daquele que criou. Então ela vai deixar de ser mais ansiosa, deixar de ser estressada, ela vai estar mais calma para lidar com o dia a dia, porque ela sabe que está na mão de Deus. Por exemplo, os meus filhos, eles nunca me perguntaram quando que vence a conta de água e a conta de luz, mas eles vão lá no interruptorzinho e apertam e a luz acende, mas alguém pagou aquilo. Ou seja, eles não se preocupam porque eles sabem que tem um pai e uma mãe que trabalha para suprir as necessidades deles. Então eles não perguntam se vai ter comida, se vai ter roupa, se vai ter nada. Não pergunta nada. E no campo espiritual é a mesma coisa? No campo espiritual, quando você se volta para o Criador, você fala, o Criador entende todas as minhas necessidades. Todas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu estou tranquilo porque tudo ele vai resolver. E se coisas acontecem na minha vida que eu não gostei, Deus está olhando para mim e ele tem um propósito especial. Ó, a minha paz te dou, não dou como o mundo a dá. Então essa paz na adversidade, só Deus que dá. Sim. Sabe, quando alguém muito querido seu morre, você chora, se entristece, mas dentro de você, você tem uma paz. Agora eu não sei explicar como que é isso. É de tal maneira. É por isso que é de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, de tal maneira não explica o tamanho desse amor. Então essa paz que você tem quando você se volta para o Criador, eu defino que é de tal maneira. E é por isso que quando você envelhecer com todos esses conceitos, sabendo que existe um Criador, e que ele sustenta a sua vida. E é muito difícil você olhar para o universo do jeito que ele é, com tantas galáxias, e você não saber que tem uma pessoa que cuida de você, que criou tudo isso. E nós temos experiência de que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Se tem alguma coisa que não acontece do jeito que planejamos, é porque o Senhor tem o melhor, porque o Senhor sabe. Isso aí. Deus sabe o futuro desde o início. Eu queria terminar falando dando algumas dicas, porque eu participo lá no Hospital das Clínicas e nós temos lá o USP 60+. Então, se você quiser, nós vamos deixar aqui na descrição algumas dicas de locais e de programas que ajudam o idoso. Né? E existem muito mais, acho que ainda não coloquei. Então, no Hospital das Clínicas tem as palestras toda semana. Você pode fazer inscrição. Tem um programa que chama Gero Saúde, que é muito importante. Do Hospital das Clínicas HCFM USP, que é Hospital das Clínicas, Faculdade Medicina da USP. Tem outro nome que eu esqueci. E ajuda muito, tem palestras, você não precisa pagar nada, você vai lá e faz os cursos. É só você procurar, chama Gero Saúde, você pode procurar isso aí nos sites. Tem um programa também que eu descobri faz pouco tempo, chama URSI, Unidade de Referência à Saúde do Idoso. E tem vários lugares, eu consegui descobrir, tem 3 lugares, no Butantã eu sei que tem. Só que você não consegue ir assim, não é? Como ele chama referência ao idoso, ele é um centro especializado, então você... Não é esse aqui. Então você consegue, mas você tem que começar pela UBS. E lá você tem acesso. E tem um programa que chama PAI, que é o acompanhamento de idosos, dá suporte para as pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida, que no caso é o idoso. Né? Às vezes usa aquele aparelho de oxigênio, então eles colocam o uniforme. Tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, você também entra pela UBS e você consegue. Os centros dias, nossa, é espetacular. Eu ainda não fui visitar, mas eu conversei com uma médica
que trabalha nesse lugar, já trabalhou. Então você passa o dia inteiro lá e você faz atividade com o outro, a convivência, o senso de pertencimento ao outro. Então lá você vai ter jogos, você vai ter alimentação, você fica o dia inteiro. Mas se você não consegue ir porque você não tem mobilidade, então você pode contar com o Atende, que ele leva você, traz você e você fica lá o dia inteiro. E uma outra coisa é o SESC. O SESC ele tem literatura, ele tem curso, ele tem um programa direcionado para o idoso. Então, sai aquela revistinha, uma revistinha que é mensal, e você também pode ter acesso antes dela ser publicada, e você vê o dia, o seu horário. Às vezes tem que pagar alguma coisa, a maioria são grátis, você tem que ir lá fazer inscrição, e é muito bom, porque ele tem todo um programa voltado para essa faixa etária dos 60 a mais. Que legal. Então, o que eu gostaria de salientar para você é que nós precisamos ter uma educação, e a educação financeira, a educação do envelhecer. Como uma médica que eu faço curso, ela diz assim, nós estamos caminhando para o deserto. Isso mesmo. De que maneira você vai chegar lá, né? Você não vai poder levar coisas concretas, tem que ser coisas abstratas que está dentro de você. E você... eu fiz uma pergunta que eu vou ler aqui, que eu acho muito importante, que eu não quero esquecer dela. Como você quer envelhecer? Né, Rodrigo? Temos que fazer essa pergunta. Como que você quer envelhecer? Como que você quer envelhecer? Então, nós vimos que depende das suas escolhas, depende das suas mudanças e do seu propósito. Eu li que quando uma pessoa resolve, na mente dela, ela faz um propósito de mudança, o cérebro já começa a agir naquele momento. Você não precisa fazer ação em si, você tem que decidir. Falar assim, eu vou fazer, eu vou mudar. E é isso que eu espero de você. Que você não seja mais invisível porque você não é. Mas você pode contar com uma rede de apoio e você pode ser esse apoio. Amém. E hoje o senhor foi o meu apoio. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Ruth. Obrigado a vocês. Estou à disposição. Também. Deus abençoe a todos. Envelhecer é uma conquista. Envelhecer é uma conquista. E você pode ganhar uma medalha. É isso mesmo. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau, até mais. Até a próxima.